Moraes Lopes alcandurou-se a um refinamento de análise e a um nível de saber que o eximem já ao rótulo de mero jurista prático. Mas guardou com ele a inquietude dos juristas práticos, nascida do contacto com o barro da vida, da proximidade dos conflitos, do contágio com as angústias do cotidiano. O que o tem levado a erguer a voz e a afiar a pena, traçando argumentos pelas causas que defende, como a do enfrentamento da corrupção. Não me coibirei de dizer que, apesar de ser juiz e distinto, Moraes Lopes tem inscrito no seu programa de vida a luta contra a corrupção. Em Portugal, está por fazer o estudo aprofundado das relações entre a corrupção que foi alastrando ao longo dos 37 anos de regime democrático e a dramática situação de crise financeira, económica e social em que nos achamos atolados. Está por fazer a análise da influência que tiveram nesta situação de crise a falta de controlo sobre as gritantes e frequentes derrapagens dos custos de obras públicas, a falta de controlo sobre o desperdício e má destinação de subsídios e financiamentos comunitários e nacionais, a incompreensível e durante largo tempo arrastada incapacidade de obstar aos mais escandalosos casos de evasão fiscal, a persistente sangria das empresas públicas através de toda a sorte de atos de nepotismo e compadrio. Este súbito arrefecimento da economia trará, inevitavelmente, consequências ao nível da corrupção. É muito provável um agravamento da corrupção básica ou de guichê, pois a ânsia de manter as anteriores condições de vida por parte dos agentes públicos mais os impulsionará a traficar as pequenas, mas por vezes significativas, parcelas de poder de que são detentores. Tenho, contudo, dúvidas sobre a forma como evoluirá a corrupção de alto nível ou corrupção de Estado. Vai manter-se a necessidade de prover ao financiamento de organizações político-partidárias e de campanhas eleitorais, tendo em conta que o progressivo desinteresse dos cidadãos pela política e pelos atos de sufrágio universal, de sufrágio eleitoral, queria dizer, tornará mais exigentes e mais dispendiosas as ações de propaganda e de captação de voto. Bem provável é também que se mantenha a atávica tendência de significativas franjas de detentores do poder para acelerarem os seus planos pessoais de acumulação de riqueza. A voracidade das elites nacionais é proverbial. O que quisemos traçar, ou que quisemos trilhar, foi um caminho que nos permitisse circular neste risco perigoso do discurso dogmático e do discurso pragmático. Salientando o problema da corrupção como um problema da sociedade e não como um problema jurídico ou penal, como tem sido, infelizmente, unicamente tratado ao longo dos últimos anos. A corrupção é um problema da sociedade, é um problema que tem que ser olhado globalmente e que vai claramente além do campo jurídico. No fundo, é o desgaste da confiança do sistema que está em causa no âmbito da corrupção. É o desgaste do Estado e o desgaste das instituições. É o desgaste do próprio exercício do poder político que está em causa quando os cidadãos não confiam em quem votaram e que têm a legitimidade para tratar e regular todas estas matérias. Defende, em ponto subsequente, a necessidade de estabelecer uma fiscalização autónoma, efetiva e eficaz dos órgãos decisórios da governação, isto é, a necessidade de solidificar instituições, nomeadamente as instituições de justiça, de modo a evitar a captura dos Estados por fenómenos totalitários como a corrupção.
e esclarece que um conceito jurídico-político de corrupção deverá enquadrar um alargado conjunto de categorias jurídico-penais diversificadas, envolvendo não apenas os crimes diversos de corrupção, mas também o tráfico de influências, o peculato, a prevaricação, o abuso de poder e a violação de regras urbanísticas, já que todos põem em causa, de uma forma ampla, a boa governação. Em sintonia com vários outros autores, afirma evidente a incapacidade do sistema repressivo, nomeadamente de natureza penal, no afrontamento dos comportamentos patológicos de natureza corrupta. Advoga, em consequência, a adoção de políticas preventivas que envolvam toda a sociedade, traduzíveis nos tópicos seguintes: um compromisso público e privado, identificação de riscos, cultura de transparência, a corrupção como obstáculo, abolição de cumplicidades, confronto e fiscalização, partilha da informação, responsabilização e sanção e separação entre o político e o económico.